Antena Zero. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena, muito Boa tarde, ouvintes da Antena Zero. Mais um programa chegando aqui pra vocês. Já estamos no nosso terceiro episódio, até agora sem censura, sem ser preso, então estamos sobrevivendo aí nesta grande mídia. Hoje nós vamos trazer um assunto que, quando vocês estiverem ouvindo, já vai estar um pouco menos em tona, então melhor ainda, que é futebol feminino. E hoje eu tô trazendo aqui uma convidada muito especial, ela é jornalista, que é a Juliana Arregui. Muito obrigado, viu, Ju, pela presença. Imagina, Jonathan, eu que agradeço o convite e poder estar aqui, vendo uma vista maravilhosa. Eu sei que o ouvinte não vê a vista, mas... Isso é verdade, a gente tá no 17º andar de um prédio comercial em São Paulo e pra mim que tem problema com altura é aterrorizante, mas os convidados costumam gostar bastante, de fato. Hoje nós vamos falar aqui de futebol feminino e eu queria começar conversando com você, Ju, que é uma pessoa do meio jornalístico, e no jornalismo a gente lida muito também com história. A gente sempre, às vezes, acaba olhando pro passado para entender um pouco do presente. E o futebol feminino, ele tem um início muito, que a gente pode dizer, das classes mais de baixo, né? Eu tava lendo um livro esses dias, não sei se você chegou a ler, da Heloísa Bruns, que é futebol, carnaval e capoeira. Isso. E ela falou uma coisa muito interessante sobre como o futebol masculino ele era um esporte de elite no começo da sua prática no Brasil. Então, que o papel das mulheres era basicamente se vestir, se arrumar pra ir lá fazer o seu papel de torcedora. E que as mulheres que praticavam já eram totalmente oposto, eram das classes mais baixas que existiam, e elas eram chamadas de, aspas pra autora, grosseiras, sem classes e mal cheirosas. Como é esse início do futebol feminino? Como você vê, você faz um preâmbulo disso, chegando até a ser atração de circo, né? Bom, Jonathan, esse livro é muito legal. É uma pesquisa, né, da Heloísa na época da Unicamp. E eu até recomendo bastante para quem quiser entender um pouco mais sobre a história do futebol feminino. O que eu acho legal de ver é como o futebol chegou aqui para os homens, né? Então, era um esporte de elite e ele começou a ser introduzido na classe média ou até entre os operários, porque os donos das fábricas queriam jogar bola e não tinha gente suficiente para completar time, né? Afinal de contas, 11 para cada lado. E esses operários, eles começaram a introduzir esse esporte na periferia. Então, enquanto as senhoras de classe de sociedade não podiam jogar, ficavam mais no papel de torcedoras, as mulheres da periferia se apropriaram do esporte, inclusive até ganhava essa alcunha de mulher macho, né? Pelo que você citou. E o que eu acho mais interessante também dessa história é que ela é muito parecida na Europa, não só no Brasil. E aí eu queria só abrir um parênteses para um contexto que eu acho que pouca gente sabe, mas na Europa o futebol se popularizou muito também nas fábricas, e durante a Primeira Guerra Mundial, quando os homens foram para as trincheiras para poder lutar, as mulheres ocuparam o lugar das fábricas e também a parte recreativa, que era o futebol. Ou seja, é tudo muito... Na Inglaterra, né? Não só na Inglaterra, na França também, na Alemanha. Então é um fenômeno mesmo mundial. E aí a parte chata é que as pessoas começaram a se incomodar muito com as mulheres jogando, porque é um esporte de contato físico. E isso começou a ser muito mal visto porque, enfim, achavam que as mulheres não tinham um corpo compatível pro futebol. E isso aqui no Brasil, especificamente, nos rendeu uma proibição por lei. Não só no Brasil, na Inglaterra também teve, na França também teve. Mas no nosso caso, especificamente, foi em 1941, foi um decreto do Getúlio Vargas. Você vê, a gente pode dizer então, 1941, que era o artigo 54, né? Que fala que as mulheres era proibido. Desportos incompatíveis, eu gosto desse termo, né? Desportos incompatíveis com as condições de suas naturezas, né? O que é engraçado, você fala disso, né? Ou não é engraçado, mas que existe também um discurso nesse início de controle dos corpos dentro do futebol. Para as classes mais altas, uma relação de, enfim, você tem que ir lá torcer e ser bonita para, enfim, incentivar o atleta para quem você tá torcendo. E já no caso das mulheres de classe baixa, das periferias, ou até da classe trabalhadora ou operária, como você mesmo citou, era uma questão total de dominação do corpo, né? Inclusive, acho que a proibição... o domínio de um espaço
espaço que era tido então como masculino. Eu acho que a questão da proibição, ela entrou muito quando as mulheres das classes mais altas começaram a aderir ao futebol. Então o futebol começou a se popularizar também nos clubes, que eram onde se praticavam os esportes. No Rio de Janeiro, por exemplo, nas praias, né, onde as pessoas tinham também essa coisa do esporte. E as mulheres praticando nesses espaços, isso chegando nas classes mais altas, foi o que começou a acionar uma elite. E até tem uma carta famosa, escrita ao Getúlio Vargas, de um cidadão falando que estava achando um absurdo as mulheres jogarem bola. E durante esse período da proibição, até lembrando a sua pergunta, as mulheres elas não podiam jogar futebol, porque era incompatível, mas era uma atração de circo. Então, você tinha esse esporte praticado por vedetes, por circenses, porque era uma coisa mais do entretenimento, era aquela coisa do desfile do corpo feminino mesmo, né? A mulher ser exibida ou como uma aberração, então seria, sei lá, quase que equivalente a uma mulher barbada, né? A mulher que joga futebol, ou mesmo, ai, nossa, a mulher com esse corpão aqui mostrando todo o seu talento. Então, era uma coisa muito de exposição. E até hoje você tem essa discussão dentro do futebol também. A gente tá em 2019 e tem gente, inclusive dirigentes, que cobram por uniformes que fiquem mais bonitos no corpo das atletas, como se as atletas estivessem interessadas em ficarem bonitas em campo e não em jogarem bem, né? Aquela fatídica capa da revista Placar, né? Sobre mostrando algumas jogadoras de costa, né? Com a bunda mais exposta, com um uniforme super sensual. Né? Elas batem um bolão. Elas batem um bolão. A gente vai falar mais desse assunto, mas é que essa capa agora veio à mente, é uma coisa mais infeliz. Eu pesquisei na revista Placar um tempo pra uma pesquisa. Eu lembro de ter encontrado esse material, e isso foi em 90 e alguma coisa, assim, não foi em 1925, sabe? E isso foi bizarríssimo. Agora, esse período que se manteve proibido o futebol no Brasil, isso foi de 41 a 79. Houve um período de prática ilegal do futebol feminino, não como atração de circo, mas alguns clubes começaram talvez a dar espaço. Pelo menos em 58 houve um registro do Araguari, né? Isso, ali no Triângulo Mineiro. Esse time do Araguari, eu acho a história muito legal, assim, porque eu tive a oportunidade de conversar com a Tereza Cristina, que era filha do Ney Montes, um dos caras que criou esse time do Araguari. E a história deles é o seguinte: eles precisavam fazer uma arrecadação beneficente na cidade, e ele decidiu então fazer times de futebol feminino. E eram garotas, 15, 16, 17 anos, eram meninas mesmo, e ele treinou elas. E não foi um negócio de exibição, assim. Ele realmente treinou, ensinou fundamento para as garotas e acabou virando uma atração. Então elas viajaram muito para Belo Horizonte, para Goiânia, até para Bahia. Para muitas foi a primeira vez que saíram de Araguari, que andaram de avião, porque também eram mulheres um pouco periféricas na área. E o time fez muito sucesso. Né? Foi um time que na época, assim, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, estourou. Em BH, inclusive, eles fizeram um clássico, distribuíram camisas do América e do Atlético Mineiro para jogadoras. E elas fizeram um clássico meio América e Atlético e eram as jogadoras do Araguari. E isso é muito legal, porque o Ney Montes tinha uma preocupação de cuidar muito das atletas. Cuidar da imagem delas, não fazer delas uma aberração, algo diferente. E o problema é que isso chegou na CBD, que antes da CBF existir, era quem regulava todos os esportes no Brasil, né? Ainda não existia uma confederação só do futebol. E mandaram um recadinho pro Ney Montes avisando: olha, isso é proibido, pode dar prisão, né? Vamos parar com isso. Fora a pressão religiosa, né? Tem histórias, inclusive, delas chegarem às cidades e tentarem apedrejar o ônibus delas porque eram mulheres jogando futebol. Né? Então é uma história bem complicada. E elas estavam negociando um amistoso no México. Olha que legal, Nossa. né? Elas estavam negociando um amistoso no México e isso foi barrado pela CBD. Então é uma história muito triste. E o Ney Montes, ele nunca mais falou sobre esse time feminino. A Tereza Cristina, filha dele, descobriu a história desse time quando ele ficou doente ali nos anos 90 e começou a falar. E aí ela achou na casa do pai esse arquivo e ela decidiu então tratar da memória desse time, buscar as jogadoras, tentar reunir essas atletas e recontar essa história. Então eu acho muito legal, porque é uma história que ficou muitos anos sem ser conhecida ou esquecida e que foi enterrada até pelo próprio dono por medo ou por receio ou até por desgosto mesmo de ter feito um trabalho super legal e de não ter ido pra frente. Então quando falam desse time do Araguari, eu fico muito empolgado de falar sobre ele, porque pra mim é um dos exemplos, assim, de como o esporte, ele não só vai além das fronteiras, né, de ter sido uma oportunidade única na vida dessas meninas,
mas também de ter sido um desafio para elas, né, frente ao meio de uma proibição, conseguir jogar, conseguir manter um alto nível e só hoje, assim, muitos anos depois, poderem ser celebradas. Sim, é. E você vê muito a contramão disso, do espelho que é a própria sociedade, pensando no final dos anos 50 e começo dos 60, porque no mesmo ano em que a seleção masculina tá ganhando a primeira Copa do Mundo, a tão sonhada Copa do Mundo, que era a Jules Rimet ainda, a seleção, aliás, não existia a seleção feminina, mas o futebol feminino tinha que basicamente atuar com um time nas escondidas, assim, e disputando seus amistosos e sofrendo uma pressão terrível pra ser terminada. Eu tava vendo alguns relatos de que na própria cidade de Araguari que as senhorinhas religiosas faziam muita pressão, porque o prefeito tinha que parar com aquilo, que era um absurdo e tal. E quando o time finalmente acabou, a gente tem a ascensão do regime militar, basicamente é nulo, né? Uma atividade profissional feminina, nem que seja escondida. Porque o regime militar também, eles pegaram essa lei de 41 e eles deram nome aos bois. Porque bem ou mal, esse decreto do Getúlio Vargas, ele falava de esportes incompatíveis com o corpo feminino. Tudo bem. Se a gente quiser ser meio... Né? Exato, se a gente quiser ser meio malandro, é uma interpretação em aberto. Mas aí a ditadura pegou e colocou. Então não era só o futebol feminino. Eles colocaram também o rugby, lutas, enfim, colocaram várias coisas. E tanto que eu até coloco muito, assim, de conversar com pessoas idosas, conversar com a minha avó, por exemplo. O esporte que ela praticava na juventude dela era o vôlei, a natação, a ginástica, que são esportes que até hoje a gente vê um desenvolvimento muito maior de mulheres nessas áreas. Por isso, né? Contato físico. Exato, não são esportes de contato físico. E enquanto isso, o futebol ficou proibido mesmo num adendo que eles fizeram desse decreto. Agora, quando em 79 cai a proibição, tem um outro problema, né? Cai a proibição, mas não existe nenhum tipo de regulamentação do futebol feminino. Então a prática ainda é razoavelmente comprometida, né? E como é essa volta à prática? Eu tenho uma memória de ter visto em arquivos aquela partida de 82, antes do Corinthians e São Paulo, que eles fizeram um jogo entre a seleção de São Paulo e a seleção do Rio de Janeiro no Morumbi. E quase não teve o jogo, porque, enfim, muita gente estava protestando. Tiveram que fazer um abaixo-assinado pra esse jogo sair. Esse das duas seleções. E parece que o jogo foi dado em 2 tempos de 20 minutos pra não ter cara de jogo oficial, né? Essa volta foi muito complicada mesmo, porque algumas jogadoras já estavam desafiando a ditadura nesse finzinho ali dos anos 70, já tentando jogar bola. E foi mesmo, eu acho que foi um movimento muito de fora pra dentro. Porque as proibições começaram a cair na Europa. Então, isso começou a pegar muito na UEFA, na FIFA e aí a própria CBF também, pela relação, né, com a FIFA, toda essa questão do João Avelange, né, ser o presidente da FIFA e, enfim, ser o grande nome do Brasil nessa parte política do esporte, ia pegar meio mal o Brasil continuar com uma proibição do futebol feminino. Mas não tinha essa regulamentação. Inclusive, o Marim, na época que ele ainda era presidente da Federação Paulista, ele falava que ele não ia profissionalizar o futebol feminino. Então as atletas, elas começaram a formar os clubes. Então você tem uma onda de clubes que foram criados, assim, falando especificamente dos clubes de São Paulo, de onde a gente fala, Guarani, 15 de Piracicaba, Isis Pop, tinha um da Polícia Militar, se não me engano. Tinham vários clubes que começaram a abrir mesmo as portas para o futebol feminino. E essas jogadoras, elas também brigavam muito pra dessa estar em época campo. no Rio de Janeiro que tem o Radar? O Radar, sim. Eu vou chegar no Radar. Tá. Mas tinha o Saad também. Então, você começa a ter esses campeonatos, mas são campeonatos muito estaduais, é uma coisa muito local ainda. E com jogadoras brigando muito. Então, uma das jogadoras que eu acho que vale muito destacar dessa época é a Rose do Rio. Ela brigou muito pela história do futebol feminino e brigava muito até pra ter esse registro profissional, porque não adiantava só jogar bola, né? Agora era tentar criar um campeonato regulamentado. E se você for ver, assim, pegar essas competições antigas, tinha concurso de musa nelas, entendeu? Tipo, a jogadora mais bonita do Paulistão. Poxa, né? Não dá, gente, assim. E convenhamos. E falando do Rio especificamente, esse time do Radar, que despontou nos anos 80, e que também tem uma história que se mescla muito com a história da seleção feminina. Porque o criador do Radar, ele era um cara que ele resolveu bancar mesmo a história do futebol feminino.
Então era também uma coisa ligada a um clube na zona sul do Rio de Janeiro, uma coisa que poderia ser muito de elite. Teve algumas das melhores jogadoras do país. E antes mesmo da gente ter uma seleção feminina de futebol, o Radar já estava representando o Brasil em partidas no exterior. E aí uma pequena curiosidade para quem se interessa, em 82, a gente lembra muito da Copa da Espanha, né? Sim. Então, nossa, aquela seleção de 82, que pena que não foi pra frente, uma eliminação que todo mundo lamenta e tudo mais. Em 82, as meninas do Radar estavam fazendo uma turnê pela Europa. E uma turnê vitoriosíssima, assim, invictas. E ninguém se lembra. Se você for perguntar para jornalistas que estavam cobrindo a Copa da Espanha, eles não se lembram de ficar sabendo que o Radar estava na mesmíssima Europa, passando inclusive pela Espanha e Portugal, em 82. O time do Radar de 82 que foi base daquele primeiro projeto de seleção, né? Depois. Mas eu não sabia. E elas jogaram contra clubes da elite europeia mesmo? Elas jogaram representando o Brasil, como representantes do Brasil. Então, contra outros países. Isso é o que é legal, assim. Não eram clubes, especificamente. Eram seleções mesmo. E a gente não tinha uma seleção. Então, pegaram assim, vamos pegar um time bom aí e vamos deixar ele jogar na Europa. E foi assim que o Radar chegou lá. E o Radar constituiu a base da seleção em 88, no torneio experimental que a FIFA decidiu, antes de abrir a mão, né, pra fazer uma Copa do Mundo. Não, vamos ver se isso funciona. Fizeram um torneio experimental da China. Foi sucesso, sucesso de público, as pessoas se engajaram. E tem toda uma questão política também, de a China tá querendo começar a lidar mais com eventos esportivos, então tem toda uma parte de negociação. E a própria FIFA começou a ver no futebol feminino uma possibilidade de conseguir votos de federações que não tinham questões no masculino. É um período de fim de Guerra Fria também, que muitos países alinhados ao ideário comunista também estavam querendo demonstrar um pouco mais de abertura. Exato, e a China entra muito nesse contexto. E as jogadoras do Radar que foram basicamente as atletas do Brasil nesse torneio. E aí em 91, quando a gente tem a primeira Copa do Mundo de verdade, com uma seleção convocada, eram muitas atletas do Radar, até porque quem foi chamado para ser coordenador dessa equipe do feminino foi o Eurico Lira, que era justamente o dono do Radar. Bom, Juliana, a gente estava falando um pouco aqui sobre essa parte histórica, né, antes do Mundial de 91. Tem uma questão que eu acho muito importante a gente tratar, né, porque como é notório que o universo do futebol ele é caracterizado por ser, desde o começo, um espaço eminentemente masculino, e o futebol não sendo só um espaço esportivo, mas sendo também um espaço sociocultural, os valores que são embutidos nele acabam tendo o seu objetivo no limite para fazer a manutenção de uma certa ordem. E muitas das vezes essa certa ordem é a dominação masculina. A lógica é essa. E a entrada das mulheres no futebol acaba por subverter essa ordem, essa lógica que por muitos foi defendida no futebol por algum tempo. A respeito disso, como você enxerga o patriarcado dentro do futebol ainda como um agente que luta contra a ascensão do futebol feminino? Eu acho que desde que o futebol foi regulamentado, as mulheres brigam muito para se fazerem ser ouvidas. Então, pegando um exemplo, os primeiros times que surgiram, e isso era muito comum no Rio de Janeiro, você tinha um time de exibição e o time que jogava mesmo em campo. E esse time de exibição geralmente era mais um time composto por modelos que apareciam para fazer as fotos e fazer a divulgação do time, e você tinha a equipe de campo que de fato eram as jogadoras. Então isso já mostra, isso nos anos 90, né? Isso 80, 90, então já mostra muito como foi difícil para as atletas só elas se bastarem em campo. Você não ter que ter uma persona bonitona, tudo mais, para promover. E eu acho que hoje isso é muito forte se a gente for ver quem tá nas cadeiras de comando. Pegando um exemplo muito claro, a gente falando da seleção feminina mesmo, agora na Copa do Mundo. Quem tá no banco de reservas é um técnico homem que veio do futebol masculino, ainda que ele tenha já uma experiência com futebol feminino, porque ele treinou a seleção na Copa passada, treinou a seleção na Olimpíada, mas a gente pegando o nome do Vadão, por exemplo, foi um cara que chegou no futebol feminino sem nenhuma experiência na área. E claro, isso aconteceu com todos os técnicos que passaram na seleção, e inclusive técnicos com nome reverenciado como René Simões. Sabe o que é interessante de você falar isso? Porque eu, no mestrado, eu estudei questões coloniais no futebol africano.
E tem uma coisa em comum no futebol feminino com o futebol africano, que é o seguinte: no futebol africano, geralmente técnicos europeus treinam as seleções africanas, mas com uma característica particular. São técnicos que nunca conquistaram nada na Europa. São técnicos que não obtiveram sucesso, não atingiram certa relevância e conseguem disputar Copas do Mundo porque vão dirigir seleções africanas. O Vadão é um caso, por exemplo, de um técnico que hoje no futebol masculino já não teria espaço, porque ele já é considerado atrasado, obsoleto. Se ele sai da seleção feminina, eu não consigo ver hoje ele tendo espaço em algum clube de elite no futebol masculino. E, sabe, parece que a seleção feminina virou aquele lugar do tipo, olha, bom, eu tenho um lugar pra ir, já que a elite não me quer, eu tenho ali um lugar que ainda posso disputar a Copa do Mundo. E de fato, os homens ainda controlam também, né? Não, e não só falando do Vadão, assim, como eu acabei de falar dessa coisa de treinador, mas assim, quem são os auxiliares? Quantas mulheres a gente tem? Eu acho que de mulher hoje que a gente tem na comissão técnica do Brasil, só a Bia Vaz. E você pega um coordenador de futebol feminino, o Marco Aurélio Cunha mesmo. O Marco Aurélio é um cara muito ligado ao São Paulo, né? Então, Sim. Os são paulinos conhecem ele muito bem. É um cara até querido dentro do clube, porque tem muita história ali. Mas o Marco Aurélio Cunha não tinha também nenhuma experiência com o futebol feminino para virar coordenador de futebol feminino da CBF. Então também é mais uma daquelas perguntas de por que essa pessoa especificamente foi escolhida para esse cargo. E não tô aqui questionando competência da pessoa ou não, mas tô falando questão de experiência mesmo, de currículo. O Marco Aurélio nunca foi necessariamente um defensor do futebol feminino no São Paulo. Então por que ele especificamente foi assumir na CBF? E aí você tem as outras tomadas de decisões. Então a gente tem 2 semanas que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo e até agora nenhuma definição sobre técnico, né? Se o Vadão vai continuar ou Na não. altura do futebol masculino, o técnico provavelmente já teria sido demitido. Já Teria teriam sido fazer demitido um planejamento no vestiário, provavelmente, Exatamente. né? Ou entregado o cargo meio, né, já logo depois da partida. Mas isso é preocupante porque quem são as pessoas que definem quem será o próximo técnico? São homens sem nenhuma expertise no futebol feminino. E eu falo assim, até poderiam ser homens, mas que tivessem passado pelo futebol feminino. Entendeu? Não tô colocando apenas uma questão de gênero aqui, mas tô colocando uma questão de experiência na área. Sim. Hoje, eu não tô falando da época que o René Simões assumiu e ele fez um trabalho legal nas Olimpíadas, mas tô falando de uma época recente hoje que a gente já tem pessoas com formações específicas ocupando espaços de relevância. A Aline Pellegrino na Federação Paulista de Futebol tem feito um trabalho super interessante com base. A gente tem técnicos formados no futebol, então Pra não falar só da Emily Lima, por exemplo, que ficou 10 meses na seleção, mas a gente tem o Arthur Elias, a gente tem o Jonas Urias, que foi técnico do esporte, que inclusive está sem emprego. Alô, CBF, o Jonas está desempregado, né? É um ótimo técnico, inclusive. A gente tem muitos nomes. A própria Emily, né? Tá fazendo um ótimo trabalho no Santos, né? Sim, todos estão fazendo ótimos trabalhos. E é que o Jonas, especificamente, desde que tiraram ele do esporte, ele está por aí, né? Então, assim, aproveita que o cara tá no mercado e vamos agregá-lo. Mas a gente tem bons nomes formados, a gente tem muitas ex-jogadoras que estão trabalhando nessa parte de gestão, que estão começando a estudar muito isso. Então, por que não aproveitar que essas pessoas já estão capacitadas para assumir esses cargos e colocá-las para fazer um bom trabalho? Então, eu acho que essa questão do machismo ainda é muito visível no futebol feminino por isso. As tomadas de decisões passam por quem não está na modalidade. E é incrível porque fazer um trabalho de pesquisa. E além de ver que, por exemplo, na Copa de 95, as jogadoras usaram o que sobrou dos uniformes da Copa de 94 masculina. E daí tem até um comentário da Ceci falando que ela sentia uma inveja quando via as jogadoras das outras seleções usarem um uniforme que era confortável. A Roseli brinca, eu tenho a camisa do Romário até hoje. A camisa do Romário. E aí eu fui dar uma olhada sobre a produção de telejornais, né? O que foi falado sobre o futebol feminino. Daí eu fui dar pesquisar nos arquivos da Record e vi algumas reportagens que, na sua maioria, eram reportagens... Eu separei duas aqui, só pra você dar uma comentada, que foram feitas pela Milene Ceribelli, que uma chamava A Beleza da Maurine, que deixa muito homem de boca aberta. E essa de 2011. E uma de 2016 que dizia o seguinte: jogadoras da seleção de futebol não descuidam da aparência. E majoritariamente, o que a Ceribelli falava e as outras matérias sempre falavam era
como a beleza dessas jogadoras e como elas ainda tinham essa preocupação em se cuidar, aspas, deixavam homens de boca aberta. Parece que é sempre uma coisa que tem que ser feita pro público final masculino, né? Parece que é aquela coisa mercadológica. Talvez se a gente fizer isso, consegue fazer com que o homem compre mais o futebol feminino. Até a maneira como as pessoas enxergam o futebol, né? Sendo um esporte muito de homem. Então, é muito comum, inclusive, entre mulheres que gostam de futebol, a piadinha, né? De já perguntaram pra você se você sabe a regra do impedimento? Ou você sabe a escalação do seu time de 1900 e bolinha, entendeu? As pessoas acham que você tem que ter decorado uma Wikipedia ou uma enciclopédia. E minha resposta de praxe é: compre um guia dos curiosos, né? A gente não é obrigada a ficar aqui... a gente até sabe, mas a gente não é obrigada a ficar repassando dados. Se você quer muito saber, você que se informe, né? A internet tá aí pra isso. E aí o problema é justamente esse: você já enxergar o futebol como um esporte masculino, então você ter o público-alvo como homens, e aí você vê que o futebol feminino está desafiando, estão começando. O que vai tornar o futebol feminino atrativo? As pessoas não entendem que é o investimento no futebol feminino para que as atletas promovam um jogo de alto nível, como a gente está vendo nessa Copa. Agora, até um parênteses, eu tenho visto muita gente elogiando os jogos da Copa, falando que não imaginava que o futebol feminino fosse ser tão bom. Gente preferindo assistir a Copa do Mundo do que a Copa América, né? Então... e aí as pessoas ficam curiosas de, nossa, como que o futebol feminino pode ser tão bom assim? A gente não sabia disso. E aí você prefere não investir nisso para poder fazer com que o jogo seja um jogo comercializado a partir da beleza das jogadoras, né? Então, essa pergunta que você fez, assim, esse comentário, eu acho que pega muito exatamente por isso. Quem está tomando essas decisões? São homens, não são mulheres. Não são pessoas que estão preocupadas em desenvolver a modalidade. Ou não são pessoas preocupadas na melhor forma de vender a modalidade. São pessoas preocupadas talvez não preocupadas, inclusive, mas é gente que tem muito mais na cabeça de como fazer com que as pessoas aceitem mais o futebol feminino. A gente não quer ser aceita. A gente quer que as mulheres possam jogar e pronto. Isso não é aceitação, isso é um direito, né? Então, eu acho que passa muito por essa diferença de mentalidade e, novamente, isso. Quem toma essas decisões, quem faz essa área de marketing, quem que pensa nesse tipo de coisa. E até mesmo essas matérias, assim. Quem pensa numa matéria desse tipo de... Vamos falar da beleza das atletas. Poxa, nada contra, inclusive. Acho a Maurine linda até. Mas eu não vou assistir eu não vou assistir um jogo, sabe, com ela porque ela é linda. Eu assisto um jogo com ela porque eu acho ela uma baita de uma atleta. Lamento muito que ela tenha saído da seleção brasileira, porque era uma jogadora que poderia ter jogado essa Copa. Então, assim, vai ser muito... A gente vai ficar muito chovendo no molhado aqui pra falar disso. A gente destrinchou bastante aqui, falando um pouco sobre a história do futebol feminino, a questão do machismo, do patriarcado. E a verdade é que quando esse programa for ao ar, a Copa do Mundo já vai estar acabada. Porque não sabe, a gente tá gravando um dia antes da final. Então a gente não sabe nem quem ganhou a Copa do Mundo, do mundo ainda. A gente sabe que o Brasil foi eliminado. E que, de fato, essa Copa, ela trouxe um outro patamar pra visibilidade. Assim, escolinhas de futebol voltadas para meninas, assim, estouraram de matrícula agora. O ponto é, o que você vê, agora fazendo já o trabalho mais de cientista política, jornalística, como você deslumbra agora o futuro do futebol brasileiro pós o afã da Copa do Mundo, assim? Como é que você consegue prospectar isso? Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que Copas e eventos esportivos no geral sempre tem aquele pico, né, de interesse e depois cai. Tanto que a gente tem os famosos torcedores que assistem os jogos, até do Brasil masculino mesmo, só de 4 em 4 anos, né? Então tem uma fase de empolgação aí que eu acho que passa durante a Copa e que muita gente que super abraçou a seleção feminina durante o Mundial talvez dê uma sumida, pelo menos até o ano que vem na Olimpíada. Mas, por outro lado, eu acho que criou-se uma imagem diferente da seleção feminina. Porque a gente teve uma divulgação muito massiva dessa Copa, muito. E o fato disso passar na Globo, especificamente, acho que foi muito... fez toda a diferença. Não é a primeira vez que um jogo é transmitido pela TV aberta, que uma Copa foi transmitida, né? A Band sempre transmitiu as Copas. Mas eu acho que a Globo ter feito esse trabalho e de ter levado não só jogadoras nos programas esportivos, mas ter feito
perfis delas, mostrar também quem estava cobrindo essa Copa, colocar mulheres para falar sobre o futebol feminino. Então criou uma representatividade muito maior. As pessoas ainda recaem muito sobre Marta, Cristiane e Formiga, mas hoje elas já conhecem mais a Tamires, elas já conhecem mais a Mônica, ainda que sejam veteranas também da seleção, mas foi uma Copa que abriu os olhos para uma Andressinha, por exemplo, que jogou... Né? Ludmilla, Andressinha, Debinha, jogadoras que são jovens e que são o nosso futuro da seleção. Então eu acho positivo, primeiro, de você tornar essas atletas mais conhecidas e também você mostrar que o futebol feminino pode ser sim de alto nível. Porque muita gente que acompanhou essa Copa não acompanhou só os jogos do Brasil. Viu a França jogar. E a França, há 10 anos atrás, não era nada no futebol feminino e despontou com um timaço aí. Ver os Estados Unidos, que sempre batem todo mundo nas Copas. O crescimento da Inglaterra, né? O crescimento da Inglaterra é um ótimo exemplo. O quanto a Inglaterra tem investido no futebol feminino, na liga local. E até falando de uma jogadora específica, aquela Lucy Bronze joga demais. Assim, queria ela no meu time. Então você vê as seleções e você vê também como a Europa tá forte no futebol feminino. Holanda, Espanha, sabe? Times que realmente têm chamado muito a atenção. Ficou surpresa com a Holanda na final? Mais ou menos. Eu fiquei até contente. É um time que eu gosto de ver jogar e eu tenho uma simpatia muito grande pelo trio de ataque delas também. Acho elas ótimas. É a primeira vez na história que uma final de Copa do Mundo vão ter duas técnicas, né? Não, é a segunda. É a segunda? É a segunda. Em 2003 já teve uma final entre duas técnicas mulheres. Mas é surpreendente que em 8 edições de Copa do Mundo, só 2 você tenha mulheres técnicas na final. Esse é um outro ponto que eu queria conversar com você, porque a gente estava conversando ali no backstage antes de começar o programa, de que a gente estava falando sobre jogadoras quando se aposentam, né? E que no Brasil, no futebol masculino, o jogador quando se aposenta, ele tem tudo muito já bem encaminhado nos seus futuros. E que eu estava vendo, contando pra você que eu estava vendo uma reportagem que a Elaine, que jogou as primeiras Copas do Mundo pela seleção brasileira, quando se aposentou teve que dirigir ônibus. Passou pro ataque executivo, daí você me contou que ela já tem hoje um food truck, né? Alguma coisa assim. A Elaine, eu acho que é até legal a gente comentar, foi ela que marcou o primeiro gol do Brasil na história das Copas, né? Em 91, contra o Japão. Acho que é uma boa curiosidade. Um marco na história, claro. E que outras jogadoras, estava vendo a Daniela Alves, que já é um exemplo mais recente, que ela teve que interromper a carreira por conta de uma lesão e ela foi trabalhar no açougue, ela foi trabalhar como açougueira. E o legal é que a reportagem que eu tava vendo, de certa forma, tava trazendo uma romantização disso, do tipo, nossa, ela se machucou, teve que terminar a carreira, mas olha, ela não desistiu, tá aqui, ó, cortando carne e vendendo carne no açougue. E eu tava pensando que se isso fosse feito com um jogador masculino, certamente a matéria seria num tom extremamente trágico. Falando, nossa, olha como deu errado a vida dele, e agora ele terminou aqui, ó, ele defendeu a seleção, mas agora tá aqui, ó, cortando carne. E que é um olhar que, de fato, já existe um olhar pobre pra atleta quando ela tá em atividade. Quando acaba, é pior ainda, né? Acho que é pior ainda também porque agora a gente tá começando a registrar nossas atletas, né? Então, além de tudo, tem isso. É uma aposentadoria sem o registro na carteira profissional. E isso é complicado, né? Pra uma jogadora, como é que ela vai entrar no INSS sem esse tempo de contribuição, né? A gente pensando já pelo lado econômico. Mas também porque elas ganham muito pouco no futebol feminino. Agora a gente tem mudado um pouco essa cultura de salários, mas ganhava-se muito pouco, ganha-se muito pouco ainda. Então, muitas delas têm que ter um plano B ou uma atividade paralela justamente para quando isso acabar. Até porque atletas de alto rendimento, a carreira deles acaba jovens, assim, né? Com 30 e poucos anos. No caso de uma Formiga, que é um fenômeno, que meu Deus do céu, com 41 tá jogando Copa, mas assim, com 30 e poucos a maioria tá se aposentando, né? E geralmente é uma idade que é considerada um auge profissional em outras áreas. Essa questão toda das jogadoras, eu vejo sim esse problema de você romantizar muito, mas também é um pouco de um meia-culpa, assim, porque como que você vai criticar uma coisa que você não apoia, né?
Então, até falando da Daniela Alves, que você citou agora, a Daniela foi uma que conseguiu uma saída muito legal pra carreira dela. Ela foi estudar e hoje ela tá nas categorias de base do Corinthians, tá treinando no Sub-17. Espero vê-la um dia na seleção brasileira, porque é muito legal mesmo que ela faça esse trabalho. E você precisa de ex-jogadoras. E essa cultura tem mudado entre as atletas também, de estar pensando mais em estudar, tanto que muitas delas estão criando esse pensamento crítico de estudar, de fazer um curso de gestão, de tentar ficar no futebol feminino para melhorar isso para as gerações futuras. E até eu queria contar uma historinha aqui, rapidinha, falando da camisa 7 da Holanda, a Shanice van den Sanden, que é uma jogadora que muita gente conhece porque ela entra no gramado de batom e rímel, toda maquiada e tudo mais, mas ela é uma atleta super explosiva, corre pra caramba. Ela fica na ponta esquerda da seleção da Holanda e ela tinha um plano de ser cabeleireira até 2 anos atrás, antes da Holanda conquistar a Eurocopa. Então olha que loucura, há 2 anos atrás, uma jogadora da seleção da Holanda estava planejando ser cabeleireira quando acabasse a carreira dela no futebol. E depois da Eurocopa, quando a Holanda conquistou seu primeiro torneio internacional, e aí ela foi convidada para trabalhar no Lyon, e o Lyon hoje é o melhor time do futebol feminino na Europa, né? Já tem muitas Champions League no currículo. Ela hoje ganha um salário que permite a ela pensar numa carreira dentro do futebol. Mas é muito louco isso, né? Se você for pensar que há 2 anos atrás, uma das jogadoras mais bem pagas, talvez, do continente, estava pensando em ser cabeleireira. Não tinha prospecção de conseguir trabalhar dentro disso, né? Exato. Então, até hoje, assim, você vê algumas jogadoras que já estão pensando num plano B, ou C, ou D, para quando terminarem o futebol, porque sabem que o futebol não tem um futuro, ou que elas não podem ter um futuro no futebol. E ao mesmo tempo, e isso é curioso, essa cultura tá começando a mudar um pouco. Então, assim, é fazer um estudo, é poder trabalhar numa área de administração, algo de gestão de esporte, uma análise de desempenho. Elas estão começando a descobrir que existe um nicho para elas ali. Sim, engraçado, eu tava lendo um pouco. Saiu um dado que parece que a jogadora de futebol mais bem paga do mundo, e se eu não me engano é a Alex Morgan, ela recebia não sei quantas dezenas de mil vezes menos do que o Messi. E aí o jornalista, que tinha uma tendência muito conservadora, né? Ele basicamente falou o seguinte: mas a gente tem que entender que provavelmente o Messi, ele rende dezenas, centenas de mil vezes mais valor de mercado do que a jogadora. Aí entra uma questão pra mim do próprio capitalismo em si, de que nesse regime em que atividades masculinas são sempre mais valorizadas e a inserção de mulher dentro dessa atividade é sempre prejudicada pelos agentes que querem manter as formas como estão, a gente não pode usar, enfim, alegar que o método de geração de valor é justo para definir quem ganha mais e ganha menos. O futebol feminino, ele sempre tá com uma desvantagem, assim, muito grande em detrimento dos homens. Não, e tem uma questão, é muito difícil você fazer essa comparação de salário, porque boa parte do dinheiro que esses atletas ganham vem por fora, né? Não é necessariamente dos clubes. Então, quanto que o Messi ganha de patrocínio, quanto que ele ganha de direito de imagem? Isso, infelizmente, é muito difícil de comparar com quanto a Alex Morgan ganha nas mesmas categorias, assim. Então, onde você começa a tentar limar um pouco essa diferença? Nas premiações. E aí cabe muito mais a FIFA, as confederações locais, a tentar igualar a premiação nessas competições, para tentar trabalhar essa questão dos salários. E mesmo assim, tem algumas seleções que já fazem isso. A seleção da Nova Zelândia, por exemplo, as mulheres ganham o mesmo tanto que os homens. Na Noruega também é a mesma coisa. Então, assim, dá pra fazer, mas eu acho que é uma questão de você ter um pouco de boa vontade também dessas confederações e de quem tá por trás desses campeonatos. Não é uma questão de simplesmente o velho assunto da meritocracia, né? Quem quer vai lá e faz, não é bem assim que as coisas funcionam. Para última parte do nosso programa, Ju, uma coisa que eu queria até pedir pra você aí, falar pros nossos ouvintes, pra quem tem interesse. A gente tava conversando ali atrás sobre os novos canais de informação que estão aparecendo no YouTube, na internet, que falam sobre futebol feminino. Fala um pouco sobre essas pessoas que estão divulgando futebol feminino, que estão tratando, porque é uma certa dificuldade hoje. A gente pode até conseguir ver os jogos, só que a TV, a internet tá inundada de programas falando sobre futebol
masculino. A gente não consegue ouvir tanto sobre o futebol feminino. Então conta aí pra gente o que tá sendo produzido, quem tá aparecendo aí. O legal é, primeiro, a gente descobrir como acompanhar os jogos, né? Assim, porque fica aquela coisa, eu quero saber como que eu acompanho o jogo do feminino, eu não sei onde passa. A Band vai transmitir, já tá transmitindo, inclusive, né, desde antes da Copa, alguns jogos do Brasileirão. Isso é muito legal, assim, Série A1. Se não me engano, alguns jogos da A2 também. Mas tem uma plataforma de streaming que está exibindo todos os jogos, A1 e A2, e a própria CBF tem se encarregado de fazer essa transmissão na internet, então no Facebook ou no Twitter. Agora, o canal, assim, para você tentar acompanhar o futebol feminino é o Twitter, porque tem muita gente legal lá, falando sobre as jogadoras e sobre os campeonatos, e tem para todos os gostos, assim. Então o pessoal vai estar falando do estadual, mas vai estar falando do Brasileirão A1 e A2, e vai estar falando da Libertadores, vai estar falando de campeonatos dos outros países também. Então vai ter alguém falando da Bundesliga ali na Alemanha, ou falando do campeonato francês ou da Champions League. E aí, para citar alguns desses canais, assim, tem o canal das Vibradoras, que eu acho que hoje é um dos mais conhecidos, que as meninas fazem um trabalho super legal, não só de divulgação da modalidade, mas da história da mulher com o esporte. Então não fica focado só no futebol feminino, mas a relação da mulher com os esportes no geral. O Planeta Futebol Feminino. E aí eu tiro o chapéu pra galera do Planeta Futebol Feminino eles estão cobrindo tudo. Não sei como eles conseguem tempo pra cobrir tanta coisa, mas não eles estão... é uma equipe muito grande? Não, tem uma equipe muito grande, mas assim, todo mundo ali faz um esforço coletivo e é um canal do Rafael Alves, assim, que é um dos caras que mais conhece de futebol que eu conheço, assim, um cara super bacana. E o próprio Rafael é um cara muito legal da gente seguir nas redes sociais, tá sempre falando e tem uma equipe bacana. A Amanda Marinho também fala muito, a Duane. E as duas tocam um podcast que é uma delícia de ouvir, que é o Passa no DM, que é meio divertido, meio debochado. Não, em outra plataforma. Eu sigo elas muito no Twitter, e aí a partir de lá eu já clico pra ouvir no podcast. Mas tem vários desses de você baixar podcast. Mas se for no Twitter, a gente consegue encontrar, então. Sim, passa no DM mesmo, de departamento médico. E as meninas, elas têm esse estilo mais debochado mesmo, é um podcast super à vontade, parece que tá sendo na sala da sua casa, assim. E tem, citando aqui, a Olga Bagatini no Yahoo Esporte, que tem um blog que é o Deixa Ela Jogar, também promove uma coisa muito legal sobre o futebol feminino. Ana Carolina Silva no UOL, que estava cobrindo a Copa na França, é outra também que fez um trabalho bem legal. As meninas do Joga Amiga, que é um projeto até para as mulheres que estão interessadas em começar a jogar futebol e não sabem como, seja porque pararam de jogar há muitos anos ou nunca jogaram na vida, não tem problema. Se você tiver 40 anos e nunca tiver encostado numa bola, elas têm aula para todas as idades e para todos os estilos e cobrem também as competições. Então é um perfil legal de você seguir, um projeto legal de acompanhar. Tem as meninas do Joga Delas, que também é outro canal que eu conheci faz pouco tempo e que tem feito um trabalho bacana. E tem uma turma aí que eu acho que a gente tem que reverenciar, porque eles chegaram quando isso aqui tudo era mato. Então é a Luciane Castro, a Lu Castro, que é uma das pessoas que mais conhece, assim, de futebol feminino. Tem o Edson Lima, que inclusive tem um grupo grande no Facebook, uma página nas redes sociais, que é a Vitrine do Futebol Feminino. Você acha ele no Instagram, no Facebook. E ele é um cara muito bom para lidar com memória do futebol feminino. E que fica aí até um apelo para os pesquisadores, como muita parte do nosso público vem de pessoas de pesquisadores, gente que da academia, que homens são muito bem-vindos para estudar o futebol feminino. Não, lógico, acabei de citar o exemplo aí. Tem o Rafa, você tem o Edson, e o Edson tá presente em vários dos jogos do Brasileirão, então é um cara que tá super por dentro. Tem muito campo pra estudar, tem muita coisa pra ser estudada aí. Não, então, ele tá presente em tudo. Então, assim, tem uma galera legal. A própria Federação Paulista também tem feito transmissões interessantes do Paulistão, e sempre com repórteres mulheres em campo, narradoras mulheres. Então a gente tá vendo trabalhos sendo construídos aí, e gente que tá tentando tocar por conta própria, muito, né? A mídia ainda é muito alternativa, mas tá se consolidando mais. E aí eu acho que é muito legal a gente dar espaço para essas pessoas falarem também, porque é gente que tá acompanhando e que não vai acompanhar só de 4 em 4 anos. É gente que tá acompanhando no dia a dia mesmo. E agora, antes da gente encerrar, fala qual o seu @ no Twitter, pro pessoal seguir. E também, você é bem ativa lá, né? Um pouco de
Mas eu acho, se vocês quiserem me ver falar umas bobagens no Twitter, mas especificamente falo muito de futebol feminino, meu arroba é arreguiju, aí eu vou ter que soletrar, né, porque meu sobrenome é essa desgraça, mas ARREGUY, Ju de Juliana. Vai estar também na foto no nosso Instagram, nota de rodapé, é só vocês irem lá que a gente vai deixar ali também o arroba do Twitter e do Instagram dela pra quem quiser seguir. Ju, muito obrigado por essa conversa, eu adorei, foi muito bacana, aprendi bastante e espero que, enfim, continue ganhando cada vez mais espaço o futebol feminino. Eu que agradeço o convite, foi um prazer vir falar de futebol feminino com vocês. E aí, pra agora vocês ficarem aí nesse finalzinho de tarde, Desconstruindo a Amélia da Pitty.